Boa tarde, pessoal. Essa videoaula aqui é para trazer para vocês as respostas esperadas, tá, de um questionário que eu passei para vocês. Se encerrou dia 6, na semana passada, tá ok? Então, essas respostas que eu darei aqui seriam as respostas que eu esperava de vocês, tá? Não necessariamente a resposta que vocês teriam que dar tem que ser idêntica à que eu vou falar aqui, mas não pode fugir daquela linha de raciocínio, tá? Então, mesmo não precisando ser idêntica, você não pode responder alguma outra barbaridade que não seja aquilo que eu perguntei, tá? Então, a ideia de eu estar passando aqui as respostas esperadas, esse gabarito, é para que vocês se norteiem para saber o que vocês responderam, se estava certo ou não, tá? E o quão próximo do que eu esperava vocês chegaram, tá ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui o questionário e vou respondendo uma a uma todas as questões que eu passei para vocês, tá? Então, eu vou abrir aqui. A primeira questão que eu passei para vocês dessa atividade era o seguinte: a pergunta. De acordo com o conteúdo apresentado na aula sobre a importância das sementes para a humanidade e a agricultura, comente sobre o perfil do produtor de sementes. Então, naquela primeira aula que eu passei para vocês, né, falando sobre a importância das sementes para a humanidade, né, e na atividade agrícola, eu falei sobre a figura do produtor de sementes, tá? Então, o que eu pergunto? A primeira pergunta da questão 1 aqui é: quando surgiu na humanidade a figura do produtor de sementes? Tá? Essa é a primeira questão. Quando é que surgiu? Surgiu no momento que surge a agricultura. Lembra que eu falei para vocês que os homens deixaram de ser nômades e passaram a se fixar em alguns locais, principalmente na região do Crescente Fértil, nas margens do Rio Amarelo, lá na Indochina, Rio Ganges e Rio Amarelo na Indochina, tá? Foi nesses locais que surgiram as primeiras civilizações, tá? Os primeiros povos, né, que se organizaram em vilas, cidades, surgiram ali. E surgiu por quê? Porque ali surgiu a agricultura, porque eles passaram a praticar a agricultura. Eles não precisavam mais ir atrás dos alimentos, porque eles eram capazes de produzir o próprio alimento, tá? Eles não tinham como carregar esse alimento para outros locais, então eles se fixaram naqueles locais onde eles produziam alimentos. Surgiu assim a agricultura. Então a humanidade, né, a civilização, né, os povos civilizados, né, da humanidade que se organizavam, né, tinham uma organização social em torno de vilas, cidades, e surgiram com o surgimento da agricultura. E nesse momento surge o produtor de sementes, porque os homens passaram a fazer agricultura e no meio desses homens haviam alguns que se destacavam no aspecto de produção. Eles tinham muito mais cuidado com a atividade agrícola, eram agricultores muito mais cuidadosos do que o restante. E esses passaram a ser os produtores de sementes. Por quê? Porque o material que eles produziam, os grãos e as sementes que eles produziam, eram de melhor qualidade que os demais produziam. Então, o produtor de sementes surge no momento que surge as civilizações, as primeiras civilizações, no momento que surge a agricultura. Começou a atividade agrícola, já surgiu a figura do produtor de sementes, tá? Segunda pergunta dessa mesma questão. O produtor de sementes apresentava características relacionadas ao cuidado com o cultivo dos vegetais que o diferenciava dos demais agricultores? Sim, acabei de falar aqui. Ele era um produtor muito mais cuidadoso, muito mais caprichoso. Então, os produtos dele, né, as sementes e os grãos que ele colhia, tinham uma melhor qualidade. Consequentemente, as sementes, né, que esse produtor produzia eram muito melhores do que as dos demais. Então, enquanto um produzia sem muito cautela, sem muito cuidado, né, aquele material que colhia, se fosse utilizado para semente, tinha uma qualidade ruim, tá? Já esses produtores mais cuidadosos, que se tornaram produtores de sementes, as sementes produzidas por eles tinham uma qualidade muito melhor do que a dos demais. Então, o que diferenciava esses produtores era o capricho, o zelo, o cuidado com que ele tinha em relação à atividade agrícola, né, aos produtos que ele produzia, a forma que ele conduzia a lavoura. Terceira pergunta.
De que forma e por que os cuidados para restringir a falsificação de sementes levou ao surgimento de uma série de leis, associações e normas técnicas relacionadas ao cultivo e comércio de sementes de interesse agrícola, né? Então, olha lá, de que forma, tá? E por que os cuidados para restringir a falsificação de sementes levou ao surgimento dessas coisas que eu estou mencionando. Lembra que eu falei que no momento que surge o produtor de sementes, o ser humano é danado, surgiu lá os malandros também, que faziam o quê? Falsificavam a semente. Então, começou a agricultura, o ser humano entendeu que a semente era muito importante, que ela tinha que ter qualidade, e essa semente já valia, já tinha valor. E os malandros se aproveitavam disso, e já nesse momento, quando surge a agricultura, surgiram os falsificadores de sementes. Tá? Então, teve que surgir regras, leis para restringir isso, mas surgiram quando? Lá no tempo, lá já existiam regras, tá? Já existiam punições para quem vendesse semente adulterada, mas isso só passou a ser lei, só começaram a criar associações e um escabouço de normas técnicas a partir de 1816, em torno de 1800, início do século 17. Tá? Por quê? Porque os danos causados pelas sementes falsificadas já eram muito grandes. Tá? Isso estava trazendo impactos muito grandes, tá? Na sobrevivência de alguns povos e nações. Tá? A economia de alguns países dependia da atividade agrícola. Lembrando que nessa época ia começar a industrialização, então a atividade agrícola ainda era muito forte. Tá? Ainda muitas regiões na Europa, por exemplo, viviam sob o feudalismo, então a atividade agrícola, os produtos agrícolas eram o principal bem, né, que esses povos tinham. Então, com o uso de sementes falsificadas, tá, isso prejudicava toda essa atividade agrícola. Então surgiram assim as primeiras normas, as primeiras leis, tá, que padronizavam, ou seja, a partir desse momento, quem fosse o produtor de semente tinha que ser regido por aquelas regras, tinha que cumprir as regras estabelecidas. Para quê? Para garantir que a semente que chegasse no produtor fosse de qualidade, tá? Então foi necessário, tá, que surgissem essas entidades, esses conjuntos de leis, e essas normas técnicas para quê? Para que as sementes pudessem ser produzidas e processadas de forma a assegurar que o material produzido tivesse qualidade, que chegasse com qualidade lá nas mãos dos produtores, tá? Para minimizar as perdas decorrentes do uso de sementes falsificadas ou sementes de má qualidade, tá ok? Então essa era a questão 1. Essas 3 respostas eram as esperadas para a questão 1, tá? Vamos para a questão 2. A pergunta é: atualmente existe alguma ou algumas características técnicas que distinguem o produtor de sementes dos demais agricultores? Existe alguma atualmente? Sim, existe, né? Quais são essas características? As mesmas daquele tempo, tá? O capricho com a lavoura. Geralmente são produtores mais tecnificados, que usam de tecnologias mais avançadas, que conseguem obter produtos, né, que seriam as sementes, com uma qualidade muito superior aos demais. Tá? Por quê? Porque eles usam de um conjunto de técnicas e tecnologias que permite que eles façam isso. Então, os produtores de semente, como naquele tempo até hoje, são os produtores mais caprichosos. Tá? Quais são essas características técnicas? Produtividade, os produtores de semente tendem a produzir mais, tá? Qualidade da semente produzida, a semente, né, produzida por esses produtores tem características muito melhores. Por exemplo, sanidade, são plantas que existe um controle rigoroso da presença de pragas e doenças, tá? Misturas com outras sementes ou misturas de variedades, esses produtores de sementes têm um cuidado especial para não permitir que existam plantas daninhas em números, em quantidade excessiva dentro da lavoura. Eles cuidam para que não existam outras plantas dentro da área de produção de sementes, né, da mesma espécie, para que não ocorra contaminação genética. Eles cuidam para que não ocorra
cruzamento indesejado entre plantas da mesma espécie para diminuir ou proibir não, termo errado, mas para não permitir que ocorra o cruzamento indesejado, tá? Então, essas técnicas e características são que fazem do produtor de sementes, tá? Diferente dos demais agricultores, tá bom? Lembrando sempre, produtor de semente tem que ser o agricultor muito caprichoso, não é qualquer porqueira que vira produtor de semente, tá ok? Terceira questão. No início do processo de formação das sementes das angiospermas, a polinização é fundamental. Sabendo-se disso, comente. O que é polinização? Né? E a outra questão, qual o processo deve ocorrer imediatamente após a polinização para que ocorra a formação das sementes? Então, primeira pergunta, o que é polinização? Pessoal, polinização nada mais é do que a migração do grão de pólen, tá? Da estrutura masculina de uma flor, de uma planta qualquer, lá de outra planta, para a estrutura feminina, tá? Que recebe o grão de pólen, seja da mesma flor, seja da flor de outra outra flor na mesma planta ou de outra flor em outra planta, tá? Mas o grão de pólen tem que ser daquela espécie. Então, polinização é isso, nada mais é do que a migração, tá, do grão de pólen da estrutura feminina de uma estrutura masculina de uma flor lá das anteras, tá? Sai o grão de pólen, é lá que se forma o grão de pólen, e ele vem até o carpelo, tá? Do carpelo de uma flor. Quando o grão de pólen sai da antera e chega no carpelo, ocorreu a polinização, ou seja, é quando o grão de pólen se liga ao carpelo, a estrutura feminina de uma flor. Pode ser da mesma flor, esse grão de pólen saiu da mesma flor, pode ser que esse grão de pólen saiu de outra flor da mesma planta, ou ele pode ter saído de outra flor de outra planta, mas ele saiu da estrutura masculina, chegou lá no carpelo, se ligou no carpelo, tá? E começou lá o processo de germinação dele. Isso é polinização. Então ele sai da estrutura masculina e atinge a estrutura receptora feminina, que é o carpelo. Sai da antera e vai até o carpelo. Isso é polinização. Esse é o processo de polinização. Aí eu pergunto, a segunda pergunta, né? Qual processo deve ocorrer imediatamente após a polinização para que ocorra a formação da semente? Então, já entendido que a polinização nada mais é do que o grão de pólen chegar à estrutura feminina, tem que ocorrer mais alguma coisa para que se forme a semente. E o que é que tem que ocorrer depois? A fecundação. Lembrando que pode ocorrer polinização, mas não ocorrer fecundação. Mesmo ocorrendo polinização, não vai haver a formação da semente, porque não ocorreu fecundação. Então, tem que haver a fecundação, tá? O processo que deve ocorrer imediatamente após a polinização é a fecundação do óvulo lá dentro do ovário da planta-mãe. Como isso ocorre? Lembra lá? O grão de pólen germina, emite o tubo polínico, vem lá as duas células de dentro espermáticas de dentro do grão de pólen, uma vai fecundar o óvulo, outra vai fecundar a oosfera. Isso é fecundação, tá? Pode ocorrer a polinização, o grão de pólen pode sair da antera e chegar no carpelo da flor, entendeu? Mas esse grão de pólen estaria inviável, não germinar, não ocorre a fecundação e não ocorre a formação de sementes. Então, depois da polinização, tem que ocorrer a fecundação, tá? Ou fertilização, tá bom? Então, esse é o processo que deve ocorrer imediatamente após a polinização. Quarta questão. Com relação aos tipos de agentes polinizadores, cite exemplos de três tipos diferentes de processos polinizatórios, né? Então vamos lá. Com relação ao tipo de agente polinizador, o que é agente polinizador? Agente polinizador é o que vai levar o grão de pólen da estrutura masculina para a estrutura feminina. De novo, seja da mesma flor, seja da flor da mesma flor, da flor diferente da mesma planta, ou seja, de flor diferente de outra planta, tá? Desde que da mesma espécie. Então, quem que vai levar esse grão de pólen? Existem vários tipos. Por exemplo,
Anemofilia, quem é que leva? O vento. O vento carrega o grão de pólen. Isso é chamado de anemofilia, tá? Outro tipo, né? Ornitofilia, né? As aves podem carregar o grão de pólen, né? Outro tipo, cantarofilia, auxílio de besouros, insetos, né? Pode ser através de roedores, pode ser através de pequenos animais, pode ser através de borboletas, pode ser através da chuva, entendeu? Então existem vários tipos de agentes polinizadores. Pode ser através dos morcegos, que é o exemplo dos cactos, né, que as flores abrem à noite. Então, eu perguntei, me fale sobre 3 tipos, dê o nome e quem é que faz a polinização, tá? Então era isso. 3 exemplos aqui, ó: anemofilia, ornitofilia, cantarofilia, e tem muitos outros lá no videozinho, lá na videoaula tem um monte, tá? Qualquer um desses aí, só queria 3. O nome e quem é o agente polinizador, beleza? A questão 5. Deixa eu abrir aqui. Com relação ao tipo de tipo de polinização, fecundação, ó. Questão 5. Com relação ao tipo de polinização / fecundação, é o processo todo, tá? Existente no grupo das angiospermas, cite os 2 principais tipos de polinização / fecundação. Não é só polinização, nem só fecundação, é o processo inteiro, tá? Lembrando que para formar a semente tem que ocorrer esse processo inteiro. Tem que ocorrer a polinização e logo em seguida a fecundação. Por que eu botei / fecundação? Para vocês não confundirem com apenas polinização. Tipos de polinização eu acabei de perguntar na 4 e pedi para vocês falarem 3, tá? Inclusive falando quem é o agente polinizador, tá? Eu quero saber polinização, fecundação, ou seja, cruzamento. Quais são os tipos de cruzamento das angiospermas, tá? Existem 2 principais tipos, tá? Existe a alogamia, tá? E a autogamia, ou seja, a alogamia é quando a polinização e fecundação é cruzada, ou seja, o grão de pólen vem de outra planta, entendeu? Vem de outro indivíduo, ocorre a mistura de genes, ocorre a mistura, ocorre variação genética, alogamia, cruzamento entre indivíduos diferentes, tá? E a autogamia é a autofecundação, não ocorre variabilidade genética. Por quê? Porque o grão de pólen e o óvulo são do mesmo indivíduo, ou seja, autofecundação. O grão de pólen produzido na mesma flor fecunda, tá? O óvulo da mesma flor. Então o grão de pólen sai da antera da mesma flor, se liga ao carpelo dentro, ali na mesma flor, fecunda, germina, vai lá e fecunda o óvulo. Isso é autofecundação. Não teve cruzamento, não veio o grão de pólen de outro indivíduo, tá? Ocorreu, o cruzamento foi entre o mesmo indivíduo, tá? Então esses são os 2 principais tipos de polinização, fecundação: autopolinização e fecundação, né? Ou alopolinização e fecundação, alogamia ou autogamia. As plantas, as angiospermas, podem fazer cruzamento com outras plantas, tá? Aí nós chamamos de alogamia ou fecundação cruzada, ou pode fazer polinização ou fecundação com ela mesmo. Aí nós chamamos de autogamia ou autofecundação, tá ok? Esses são os 2 tipos. Questão 6 agora. Qual estrutura da flor dá origem aos tecidos que envolvem a semente e qual estrutura dá origem ao embrião, tá? Que está contido dentro da semente, tá? Então,
Que estrutura da flor dá origem aos tecidos que envolvem a semente? Os chamados integumentos, que estão lá no ovário. Eles é que dão origem aos tecidos que servem para proteção da semente. E o embrião, tá? O embrião que forma é produzido pelo óvulo. O óvulo que é fecundado é que vai dar origem ao embrião, tá? Então, os integumentos lá do ovário que estão ao redor do embrião formam o tegumento e o óvulo vai formar o embrião, tá ok? Questão 7. Quando o processo de formação de semente se encerra, se processo de formação de semente se encerra, ou seja, termina. Muita gente colocou errado, colocou como ocorre o processo, tá? Ou seja, qual o evento deve ocorrer para que a semente seja considerada madura, entre parênteses, atingir a maturidade fisiológica? Eu falei sobre isso na aula. Quando o processo de formação da semente se encerra, qual evento deve ocorrer para ser considerada madura? Tá? Então, a semente só é considerada madura quando ela atingiu a maturidade fisiológica. Que evento ocorre quando ela fica madura, atingiu a maturidade? Ela se desliga da planta mãe. A semente tem um cordãozinho chamado hilo, que significa fio, um fiozinho, pelo qual ela é alimentada pela planta mãe durante todo o seu processo de formação. É como se fosse um cordão umbilical. Então esse hilo, esse cordãozinho, esse fiozinho, é onde passa os nutrientes da planta mãe para a semente quando ela está sendo formada. Quando a semente atingiu a maturidade, está pronta, esse cordãozinho se rompe. A semente se desliga da planta mãe, ela fica solta, presa ali dentro do fruto, tá? Tá ali dentro do fruto, mas desligada, ela está solta da planta mãe, apenas envolta por uma estrutura ali que é o fruto, tá? Então atingiu a maturidade, que evento ocorre? O desligamento, a ruptura do hilo ou desligamento da planta mãe. É aí que ela está madura, tá ok? É aí que ela atingiu a maturidade fisiológica, tá bom? E eram só essas questões, pessoal, só essas 7, tá? Então vou estar passando o gabarito agora, vou gravar aqui e vou enviar para vocês ainda hoje, aí vocês confiram, tá? Dúvidas, como sempre, é só entrar em contato aqui pelo privado, tá bom? É isso aí, pessoal, valeu. Tem atividade que eu passei para vocês hoje, tá? Tem videoaulas lá. Amanhã, semana que vem eu vou estar postando as atividades dessa videoaula. Com vocês eu vou fazer diferente. Eu vou passar a atividade numa semana, vou passar as aulas, né, o material numa semana, na outra semana eu passarei as atividades. Tá ok? Dúvidas, entre em contato no privado. Então, por hoje é só, pessoal. É isso aí, valeu, muito obrigado. Até a próxima semana.